Olá, pessoal. Nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo da nossa aula de função quadrática. A gente tinha iniciado aqui na aula passada, tá bom? Então, a gente vai logo direto para a nossa aula de função quadrática, tá bem? Vê se você observa aí que agora nós iremos, na última aula, nós vamos, falamos, até comecei a falar, mas como o tempo já estava muito longo, eu resolvi cancelar lá no decorrer da aula mesmo. A gente vai falar de vértice de uma parábola, vértices de uma parábola, tá bom? Então, o que nós temos aqui? O vértice da parábola é exatamente, né, as coordenadas onde o gráfico da parábola ele muda de sentido. Olha aí o gráfico da função. Então, o vértice, você observa o gráfico da função aqui, quando ele chega neste ponto aqui, tá certo? Ele começa a mudar de sentido, né? Ele está caindo, ele muda de sentido. Eu quero exatamente essas coordenadas desse vértice. Ó, o vértice. Você tem o y do vértice e o y do vértice e o x do vértice, né? Então, o vértice da parábola, ele é obtido, né? O vértice, ele é as coordenadas do ponto, x do vértice e y do vértice. Vértice por quê? Porque é exatamente o ponto, né, onde ele muda de sentido. Se você tem uma função f de x igual a ax mais ax ao quadrado mais bx mais c, né? Isso aqui é uma função, ou pode estar nesse formato, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Minha função quadrática, aqui você tem o a, o b e o c, são os coeficientes reais, né, da minha função. Como é que eu obtenho esse vértice da parábola? Né? A gente vai direto para a fórmula, o x do vértice, esse ponto aqui onde o gráfico muda de sentido, ele é obtido, certo? Por menos b sobre a. Então tá aqui, ó, o x do vértice, o valor, vamos dar um exemplo aqui, né, logo. Vou fazer logo aqui um exemplo, né, na questão. Suponha que você tenha y igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Quem seria o y do vértice, que é exatamente as coordenadas onde ele muda de sentido? Como ele é dado por menos b sobre 2a, o y do vértice será, ou o x do vértice, perdão, o x do vértice será dada por menos o b não é menos 5, vai ficar menos 5, sobre 2 vezes o a é quanto? É 2. Então, o x do vértice, menos por menos dá mais, fica 5 sobre 4. Então, aí aqui seria 5 sobre 4, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia. Mas eu já tenho um exemplo lá na frente que a gente vai estar resolvendo mesmo. É só para não ficar só com a parte de fórmulas aqui. Tá ok? Aí, e Crisantil, o y do vértice. Tu me falou do x do vértice e o y do vértice. Olha aí o y do vértice. Como é que eu encontro o y do vértice? Nesse formato aqui. Menos delta sobre 4a. E aí você lembra, né, da equação do segundo grau, né? Como é que eu encontro o delta? É b ao quadrado menos 4ac, né? Não é equação do segundo grau, é ensino fundamental, ok? Então você teria, né, a resolução da questão nesse formato aqui. Pois bem, pessoal, então vamos ver como é que ele se comporta, né? Vamos ver mais uma ilustração a respeito do gráfico da função. Olha aí. No caso, essa ordenada ela é o mínimo da função é para a sendo positivo. Por quê? Olha, mínimo da função, se o a é positivo, observe que a função ela tem concavidade voltada para cima. Isso quer dizer que ele vai dar ideia de mínimo, porque a função ela começa a cair, né?
Quanto maior os valores, ela está caindo. Chega um ponto que o vértice, aí ele vai atingir um mínimo, né, uma profundidade, e depois ela sobe, certo? Por isso que é chamado ponto de mínimo. Então, é o mínimo da função, ok? Então, essa é a ilustração com relação à parte do gráfico. Então, isso quer dizer que quando o A for positivo, a função ela vai ser ponto de mínimo. Ela vai obter um mínimo. Se, veja bem, aí o que que acontece? A minha função, a minha imagem, né, o conjunto imagem da minha função, ela varia do vértice da função para cima. Isso quer dizer que vai do y do vértice até mais infinito, né? Ok? Aí, e o máximo da função, obviamente, se esse para o A sendo positivo, ela vai ter ponto de mínimo, né? Ponto de mínimo. Se o A for negativo, ela vai ter ponto de máximo. Tá? Olha aí. Se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Ó. Concavidade é defeito, falha. Então, você vai ter aqui, ó, o vértice da parábola. É como se você fosse chutar uma bola. Ela vai alcançar uma altura máxima e depois ela cai. Então, esse aqui é ponto de máximo. Só ocorre ponto de máximo se o meu A for negativo. Ok? É o inverso, né, gente? Nesse caso, vem daí. E na realidade, a respeito do conjunto imagem da função. Observe que é o conjunto imagem da função. Imagem é o y. Quais são os valores em que o y vai pertencer a parte desse gráfico? É aqui, ó. Do y do vértice, né? Ok? Então vai ser de menos infinito até o y do vértice. Tá bom? Então aí, ó. Sei riscado aí. Então veja aí, ó. A imagem da função vai de menos infinito até o y do vértice. Certo? Vamos para um exemplo. Para a função quadrática y igual, ó, tá aqui, eu vou repetir minha função quadrática, y igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 5. Obter o vértice, o máximo ou mínimo e o conjunto imagem. Então, ele quer o vértice. Se ele quer o vértice, se ele quer o vértice, é o conjunto x do vértice e o y do vértice. Como é que eu encontro o x do vértice? É menos b sobre 2a. Então, o x do vértice será dado menos o b. Quem é o b aqui? Ó? O a é quem? É 2. O b é menos 8. E o c é 5. Então, vamos usar esses valores aqui. Ó. O a, o b e o c. Então, se o b é menos 8, então vai ficar menos 8 sobre 2 vezes o a. O a é 2, né? O a não é 2? 2 vezes a. Então, o x do vértice será igual a 8 sobre 4. Tá bem? Então, o x do vértice será igual a quanto? A 2. Tá aí o x do vértice, gente. Tá? E o y do vértice? Porque, na realidade, eu tenho que encontrar eles dois. Ó. Encontrei o x do vértice, tenho que encontrar o y do vértice. Qual é a forma que se obtém o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Só que eu tenho que encontrar quem é o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta será igual a... Quem é o b? Não, deixa eu botar aqui embaixo para ficar mais organizado. Né? Delta... Delta será igual a b ao quadrado menos 4ac.
delta será igual. Quem é o B? O B não é menos 8, então fica menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, o C é 5. Então, delta será igual a 64, né? Menos 40. Tá? Aí você vai ter que delta será igual a 64 menos 40 dá 24. Tá? Então vamos substituir. Agora vamos lá para essa fórmula aqui, ó. Y do vértice é menos o delta. O delta não é 24? Só para me encontrar o delta. Dividido por 4A. 4 vezes o A. O A é quanto? O A não é 2? Então o Y do vértice será igual a menos 24 sobre 8. Isso é igual a menos 3. Bom, encontrei, né, gente, o vértice da parábola. O vértice da parábola, ele vai ser dado. O meu x do vértice é 2 e o y do vértice é quanto? Menos 3. Tá? Então, o gráfico da função. Primeiro, mais uma coisa, o gráfico ele vai ter ponto de máximo ou ponto de mínimo? Você olha aqui para o A. Ó. Se for maior do que zero, é ponto de mínimo. Mínimo. Tá certo? Porque o gráfico, ele vai ter a ilustração do gráfico, ele vai ser mais ou menos assim. Certo? Tentar fazer aqui. Mas ele já está feito ali, viu, gente? Já só para a gente poder fazer aqui. Ó. Aqui é o Y, aqui é o X. Certo? Então, se ele vai ter ponto de mínimo, então meu X é 2. 2, que é o que é o meu X. E o meu Y é quanto? Menos 3. Ó. Certo? Então ele vai ter concavidade voltada para cima, ó. Opa. Mais ou menos assim. Mas eu não vou fazer porque esse gráfico ele já está feito ali, tá? Inclusive a resolução. Eu só queria fazer com vocês de caneta mesmo. Então veja só, vamos lá. Olha aí, a resolução dessa mesma questão, né? Os coeficientes, eu coloquei lá os coeficientes, a 2 menos 8 e 5, né? O A ele é positivo, então a parábola tem concavidade voltada para cima, nesse formato assim, né? Um sorriso. E a função admite um valor mínimo, ou chamado ponto de mínimo, né? A abscissa do vértice, que eu fiz lá com vocês, menos b sobre 2a, né? O x do vértice, que deu igual a quanto? A 2. Você lembra? Na questão. O mínimo da função é 2. Ok? Aí, ou seja, né? Então, quem vai ser o máximo da função? Aqui ele pegou como x sendo 2, você pode encontrar o y, que é o x do vértice, e o y do vértice. Certo? Como você encontrou sendo 2, você pode substituir esse valor aqui para encontrar o y do vértice, que é o x do vértice ao quadrado, 2x do vértice ao quadrado. Ele fez diferente. Né? Lá na outra questão, veja que deu menos 3, não é isso? Eu também fiz de outra forma. Olha aí como foi que deu. Também deu menos 3. Né? Eu utilizei a fórmula essa fórmula aqui. Tá? Lá ele fez foi isso aqui. Como ele encontrou o x do vértice, né? X do vértice, ele pegou f de x vai ser igual a 2 vezes x ao quadrado menos 8x mais 5. Então, f, o meu x, né, 2, então 2, aí substituiu. 2 vezes 2 ao quadrado menos 8 vezes 2 mais 5.
Olha aí o que foi que aconteceu. F de 2, você vai observar que vai dar esse resultado aqui, ó. F de 2, que é exatamente o y do vértice, né? Isso aqui é o y do vértice, é igual a 8. Isso aqui dá 8, menos 16 mais 5. Y do vértice será igual a menos 8 mais 5, que é igual a quanto? Menos 3. Então, você também pode fazer por esse formato aqui. Tá certo? Mas eu fiz foi pelo outro. Bom, como você viu essa resolução dessa questão nesse formato, ok? Vamos ver esse outro aqui. Tá aí, né? Você observou que a gente encontrou o y do vértice, tá? Ok? Portanto, o vértice da parábola, você tem aqui ó, o x do vértice e o y do vértice, menos 2, é 2 e menos 3, tá? E a imagem da função vai de menos 3 para mais infinito, que é o valor da imagem da função, tá? Mas vamos ver a ilustração desse gráfico, dessa função. Olha aí, ó, como ficaria. Eu até cheguei a construir, ó. Isso aqui é o meu x do meu vértice, que vai ser quanto? X do vértice e o y do vértice, onde as suas coordenadas do vértice, um é 2, x, e em y é quanto? Menos 3. Viu, gente? Então tá aí. O conjunto imagem da função, né? Você observa que vai do menos 3 para onde? Vai para mais infinito. Tá? Vamos para um outro exemplo. Você tem aqui a minha função, né? Ele quer que você, para a função quadrática, vou repetir aqui a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 1. Obter o vértice, né? O vértice é o quê? O vértice da parábola é composto pelo x do vértice e o y do vértice. É uma coordenada, né? Um ponto que possui abscissa e coordenada. Portanto, então vamos ver quem é o x do vértice. Como é que se obtém o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, o x do vértice. Quem é o b? O b vai ser igual a 3. Então, vai ficar menos 3 sobre 2 vezes o a. O a é quanto? É menos 1. Portanto, o x do vértice será dado por menos 3 sobre menos 2. O x do vértice vai ser igual a 3 meios, né? E o y do vértice, ok? Vamos fazer daquele outro jeito, que eu já tinha feito nesse formato para encontrar. Você poderia encontrar pelo y do vértice como sendo menos delta sobre 2a, sobre 4a, mas também você pode encontrar pelo valor da função f de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 1. Bom, o f de 3 meios, você pode igualar aqui como sendo menos 3 meios ao quadrado mais 3 vezes 3 meios mais 1. Então, o f de 3 meios será igual a menos 9 sobre 4 mais 9 sobre 2 mais 1. Tiro o MMC aqui, né, gente? Ó, 4, 2 e 1 vai dar 4, né? F de 3 meios. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 9 dá 9, então fica menos 9. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 9 dá 18. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. Bom, então o F, que na realidade esse F de 3 meios é exatamente o Y do vértice, né? É dado por
9 mais 4 dividido por 4, que será igual a 13 sobre 4. Tá certo? Então, eu encontrei o vértice da parábola, que é dada por quem? 3 meios e 13 sobre 4. Tá bom? Observe que o meu A ele é menos 1. Então, ele é negativo. Então, a função ela tem ponto de máximo ou de mínimo? Hein? Se é negativo, ponto de mínimo. Tá bom? Bom, mas eu já fiz essa questão. Vamos ver essa aqui, a resolução dela aqui já feita. Né? Já tínhamos editado aqui. Então, você tem A igual a menos 1, né? Que eu coloquei aí. Observe que o A ele é negativo, então ele vai ter o quê? Ponto de mínimo, né? Ou ponto de máximo, certo? Eu falei foi ponto de mínimo na outra vez, né? Porque ó, sempre é o seguinte. A é positivo, ponto de mínimo. A é negativo, ponto de máximo. Tá certo? Confundi, falei errado na outra questão, que o A é negativo, tá? Então, neste caso, com a cavidade voltada para baixo, então a função admite um valor máximo, tá? Olha aí, a abscissa do vértice, como você observou, x do vértice é igual a menos b sobre 2, aquela mesma questão, já está feita, né? Olha aí, eu só editei. Aí ficou menos 3 sobre menos 2 vezes menos 1, porque o a é menos 1, deu 3 meios. Olha aí o resultado. O mínimo da função ocorre para x sendo 3 meios, e o valor da função, né, deu 13 sobre 4. Então tá aqui, ó, o vértice da parábola. Aqui tá meio esquisito, eu vou botar direitinho. Espera aí. O vértice da parábola é 3 sobre 2, 13 sobre 4. Tá aí. Ok? E a imagem da função vai de menos infinito a 3 sobre 4, porque ele tem o quê? O meu A ele é negativo, né? Então, vai de menos a o y do vértice, que é 13 sobre 4. Vamos ver a ilustração do gráfico da função. Está aí a minha função. Olha aí, né? Porque como o A ele é negativo, né? Concavidade é voltada para cima ou para baixo, né? Então, o que você vai ter? Ele vai ter o gráfico da função, ele vai ter ponto de máximo, aqui, porque está alcançando uma altura aí, ó. Então, se o A é positivo, né? Ou se o A é negativo, vai ter o quê? Um máximo. A negativo, você vai ter o máximo. O A positivo, né? Sorriso, ponto de mínimo. É fácil você encontrar. Então, quando o A ele é negativo, tá? A função ela vai de menos infinito até o y do vértice, certo? O A sendo negativo, ok? Se o A for positivo, o conjunto imagem da função vai de quanto a quanto? Vai do y do vértice até mais infinito, tá? Então é isso que você precisa saber com relação a essa questão, né? Então tá aí, ó. Ó a imagem, de menos infinito até o y do vértice. Y do vértice não era isso aqui? Bem, pessoal? E aí é o eixo, né, das questões. A gente tem outro exemplo, mas nós só iremos resolver depois para a gente não estourar muito tempo, não ficar muito cheio, tá bom? Então depois a gente continua com nossa aula.